Olá, pessoal. Aqui é a professora Thaís, gravando a aula para vocês da semana de 7 a 13 de julho. Hoje nós vamos aprender sobre a multiplicação e a divisão de radicais com o mesmo índice. Nós já vínhamos aprendendo sobre radicais, né? Já aprendemos a adição e a subtração e agora vamos à multiplicação e divisão. Para começar, a gente vê a propriedade dos radicais aritméticos, para lembrar, né, que quando a gente tem duas raízes com o mesmo índice, bom, quando a gente tem uma raiz que lá dentro, no radicando, a gente tem uma multiplicação, e só na multiplicação isso pode fazer, a multiplicação e na divisão, tá? Na adição a gente não pode somar, isso pode ser transformado em dois radicais separados com o mesmo índice, ó, o índice igual àquele que a gente tinha lá. Então, a gente pode separar isso em dois radicais, um de A, um de B, com o mesmo índice, que nesse caso é N. Ou seja, se funciona daqui para lá, também tem que funcionar daqui para cá. Ou seja, se eu tiver dois radicais separados, multiplicando e com o mesmo índice, eu posso juntar eles dentro de um só radical com o mesmo índice, tá? Ó, só lembrando que o índice tem que ser o mesmo. O A é maior ou igual a zero, né? Que é um número maior ou igual a zero aqui no lugar do A. O B também tem que ser um número maior ou igual a zero. E N tem que ser natural, não pode ser negativo ali, maior do que 1. Então, vamos entender através de um exemplo. Dessa maneira, temos a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7. Então, se eu tiver duas raízes separadas, eu posso juntar os dois radicandos dentro da mesma raiz. O índice continua aqui, que é o 2, né? Raiz quadrada. E eu posso multiplicar o 2 pelo 7, que vai dar a raiz quadrada de 14. A mesma coisa aqui. A gente tem a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 6, que posso colocar dentro da mesma raiz, que é a raiz cúbica de 5 vezes 6, que é, ó, multiplicando 5 vezes 6, eu tenho 30, a raiz cúbica de 30. Simples, né? Então, assim, o produto de dois ou mais radicais, então eu posso ter mais do que 2. Se eu tivesse mais um radical aqui, raiz de 3, por exemplo, eu ia multiplicar por 3 aqui dentro. De mesmo índice, então cuidado, o índice tem que ser igual para poder fazer isso. É um radical com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao produto. O que é produto? Produto é multiplicação. Multiplicação desses radicais. Então, continuando. Utilizando a propriedade distributiva na multiplicação de radicais, vamos resolver isso aqui. Então, ó, acompanhe as situações a seguir. Esqueci de falar, mas esse conteúdo, ele está no livro de vocês, tá? Ele está lá no livro de vocês, na página 47. 47 é a página. Vou anotar aqui. Depois vocês copiem aqui o conteúdo, né? Acompanhe as situações, ó. Calcular a raiz de 5 vezes 3 raiz de 2 menos raiz de 5. Então, como eu tenho raízes diferentes aqui, ó, tenho a raiz de 2 e a raiz de 5, o índice é igual, mas elas não são semelhantes, a gente tem que aplicar a distributividade, olha só, que é o chuveirinho. Eu vou multiplicar a raiz de 5 por 3 raiz de 2. Então, vamos lá. Raiz de 5 vezes 3 raiz de 2, eu tenho 1 na frente. Então, 1 vezes 3 é 3. Raiz de 5 vezes raiz de 2, eu vou escrever todo mundo dentro de uma raiz só. Raiz de 5 vezes 2, porque a raiz é quadrada nos dois casos, então eu posso fazer isso. 1 vezes 1 é 1, com menos, menos 1. Raiz de 5 vezes raiz de 5, eu vou escrever como raiz de 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado, ou direto 25. Então, agora eu fiquei com 3 raiz de 10 menos a raiz quadrada de 25. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Então, eu tenho 3 raiz de 10 menos
5. E esse é o resultado. 3 raiz de 10 menos 5. Segundo exemplo, calcular raiz de 3 mais 2 raiz de 2 vezes a raiz de 3 menos 5 raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 vezes 3. Vou colocar aqui 3 ao quadrado. Raiz de 3 vezes 5 raiz de 2 vai ficar, o número que está na frente da raiz de 3 é 1. 1 vezes 5 é 5. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 3 vezes 2. Vamos botar o 6 aqui dentro. Agora, eu vou multiplicar esse aqui. 2 raiz de 2 vezes raiz de 3, aqui eu tenho 1 na frente. 2 vezes 1 é 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 2 vezes 3, 6. 2 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. 2 vezes 5, 10. Mais com menos é menos, 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 2 ao quadrado. Então, ó, quando eu tenho raiz quadrada de um número ao quadrado, fica só um número. Aqui eu tenho dois números semelhantes, ó. Alguma coisa raiz de 6, alguma coisa raiz de 6. Então, tenho laranjas e laranjas aqui. Menos 5 com mais 2 dá menos 3. Então, menos 3 laranjas, que é a raiz de 6. E aqui eu posso cortar, ó, o quadrado com a raiz, e fica só o 2. 10 vezes 2, 20. Agora, eu vou juntar 3 com menos 20, porque eles são semelhantes. 3 menos 20 dá menos 17. Menos 3 raiz de 6. Então, tá aí o resultado, menos 17, menos 3 raiz de 6, tá? Então, só fazer com cuidado que vocês vão acertar. Agora, vamos entender como é a divisão. A divisão, a gente tem, se eu tiver dentro de uma raiz, uma fração aqui, ou uma divisão, a gente pode separar em duas raízes de mesmo índice, né? Coloco o A em cima e o B embaixo, cada um dentro da sua raiz. E o contrário também vale. Se isso vale, então, ó, se eu tiver separado duas raízes, eu posso colocar dentro de uma raiz só. Então, é a mesma coisa que na multiplicação, só que fração, né? Então, olha só o que acontece aqui. A raiz de 40 dividido pela raiz de 5, a gente pode escrever como raiz de 40 sobre a raiz de 5. E pode transformar para uma raiz só, já que as duas são quadradas. 40 dividido por 5, pode pular para cá direto, tá? Não tem necessidade, se quiser. 40 dividido por 5 é 8. A raiz de 8, aí dá para fatorar o 8. Dá para fatorar o 8, que dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Como a raiz é quadrada, a gente pega de 2 em 2. 2 ao quadrado vezes 2, isso dentro da raiz. Quem sai da raiz é um 2, o outro 2 fica, e dá esse resultado, né? Agora aqui, raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Escreveu na forma de fração. Ah, mas se eu quiser pular e escrever direto assim, posso? Pode, não tem problema nenhum. Aqui ele escreveu só para vocês entenderem. A divisão transformou em fração e depois transformou para dentro de uma raiz cúbica só. Aí dividiu 96 por 2, que deu 48. Vamos fatorar o 48. 48 dá por 2, dá 24, dá por 2 dá 12, dá por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. A raiz é cúbica, então eu tenho que pegar de 3 em 3. Ficou 2 ao cubo vezes 2 vezes 3, 6. Então, vai sair o 2 e vai ficar o 6. 2 raiz cúbica de 6. Certo? Temos que o quociente de dois radicais, quociente é a divisão, do mesmo índice, é um radical com o mesmo índice, é um radical, ó. O quociente de dois radicais, exatamente, ó, o quociente é a divisão de duas raízes, é a raiz de um quociente, de uma divisão, cujo radicando é igual ao quociente dos radicandos desses radicais. Parece complicado, mas é exatamente o que eu acabei de explicar ali em cima. Então, vamos ver as atividades que vocês têm que fazer.
vocês têm que fazer as atividades da página, vou colocar aqui para vocês o número da página, 48 e 49. O que é para fazer nessas atividades? Vocês vão copiar os enunciados, resolver no caderno, bater uma foto e me enviar, tá? Tudo isso vocês vão ter que fazer para a semana que vem. Para o dia 13 no máximo, tá? Quanto antes, melhor. Vou explicar uma por uma dessas, como é que se faz essas atividades, prestem atenção para poder fazer depois. Ó, efetue cada multiplicação e simplifique o resultado. Simplificar o resultado é fatorar e tirar da raiz o que der. Né? É fazer aquilo que a gente fez ali em cima. Ó, é fazer isso aqui, ó. Deu raiz de 8, mas dá para simplificar, o resultado mais simples é esse. Então, é isso que tem que fazer. Tá? Então, o que que faz aqui, ó? Multiplica, coloca dentro de uma raiz só, porque as duas são quadradas. 6 vezes 8 é 48, fatora o 48 e vê o que que dá, tá? Se já tem fatorado, é só usar o resultado, não tem problema. Número 2. Dê o perímetro e a área da região retangular representada pela figura. O que que é perímetro? É a soma dos lados. O que que é a área? A área do retângulo é o lado grande vezes o lado pequeno, né? Então, olha só, quantos lados tem esse retângulo? Quantos lados tem? 4. E quanto mede esse lado aqui? 19 raiz de 2. Então, esse outro lado aqui também mede 19 raiz de 2. Se esse lado mede 15 raiz de 2, esse outro aqui também mede 15 raiz de 2, né? Para eu fazer o perímetro, eu vou ter que somar os 4 lados. 15 raiz de 2, mais 19 raiz de 2, mais 15 raiz de 2, mais 19 raiz de 2. Façam esse cálculo. Ah, não lembro como é que soma. Não lembra? Volta na aula da semana passada e dá uma olhadinha. E a área, professora? A área é o produto das duas medidas dos lados. Dessa medida, ó, o L grande significa o lado maior, o L pequeno significa o lado menor. Multiplica 19 raiz de 2 por 15 raiz de 2. Ó, o 19 vezes o 15 e o 2, raiz de 2 vezes raiz de 2. Não é chuveirinho dessa vez. Desculpa. Porque não tem um sinal de mais. Então, é só multiplicar os valores semelhantes aí correspondentes. Tá? Número 2 foi, vamos a 3. A área de um trapézio é dada pela fórmula que cortou, A igual, ó, B mais B vezes H dividido por 2, em que B representa a medida da base maior, B minúsculo representa a medida da base menor, essa é a maior, essa é a menor, e H representa a medida da altura. Então, olha só, quem é esse aqui? Tem duas bases, uma base aqui, uma base aqui. A base maior é o B maiúsculo, a base menor é o B minúsculo, e a altura é o H, tá? Então, vocês vão pegar esses valores e vão colocar nessa fórmula. B mais B, soma esses dois, multiplica pelo H, que é 10 raiz de 5, e depois divide o resultado por 2, tá? Eu quero ver quanto é que deu. Agora, 4. Qual é a expressão na forma mais simples, então simplificada, que se obtém quando efetuamos as multiplicações? Então, aqui vocês vão fazer a distributividade exatamente igual a gente fez lá no exemplo, tá? Aqui é a mesma coisa. Multiplica, 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 multiplica. Não tem segredo. Aqui, ó, é 1 mais raiz de 10 elevado ao quadrado. Quando a gente tem x ao quadrado, o que que a gente faz? X vezes x. Quando a gente tem 4 ao quadrado, a gente faz 4 vezes 4. Quando a gente tem 1 mais 10 ao quadrado,
a gente faz 1 mais 10, 1 mais raiz de 10, desculpa, vezes 1 mais raiz de 10, ela vezes ela mesma, né? E aí, ó, chuveirinho exatamente igual na questão 5. 1 vezes 1, 1 vezes a raiz de 10 vezes 1, a raiz de 10 vezes a raiz de 10. Em todas elas vocês vão fazer isso. Dê o resultado de cada uma das seguintes divisões. Mesma coisa que o exemplo. Coloca dentro de uma mesma raiz grande e divide quem está dentro. E deu, só isso. Se der para fazer fatorado, faça fatorado, tá? Que não é nada, que era a resposta que ficou aparecendo aqui. Vou riscar para não ter dúvida na hora de copiar a questão, tá? Se der para simplificar, simplifica. Nesse caso não dá, né, para fatorar, mas em alguns casos, como é aqui na letra C, tem que fatorar. Aqui é a mesmíssima coisa que aqui, só dividir, botar dentro de uma raiz só, dividir. Aqui multiplicar e simplificar, tá? Ó, simplifique, é só resolver. E aqui, que é a número 9, um pouquinho mais complexa. Vocês têm aqui a divisão de duas frações. Então, a gente vai conservar o primeiro, que é 2 mais raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 6. Vou começar para vocês, vocês vão terminar. E vão multiplicar pelo inverso do segundo, porque como é uma divisão de fração, eu vou inverter o segundo. Vou botar a raiz de 3 em cima e a raiz de 6 menos 2 embaixo. E aí, é só fazer exatamente como a gente fez aqui nesses exercícios 4, que é o chuveirinho aqui, ó. Esse vezes esse, e esse vezes esse. E o de baixo é a mesma coisa, tá? 2 vezes a raiz de 6, 2 vezes 2. Raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 6 vezes menos 2. E vão resolver para ver o que vocês encontram, tá? Então, esses são os exercícios que vocês têm que fazer para a próxima aula. Página 48 e 49. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, deem mais uma olhadinha, voltem o vídeo, tá? E façam no dia certo, que daí vocês têm como me perguntar pelo WhatsApp ou pelo Classroom, tá? Um beijo e até a próxima!